Olá, sejam bem-vindos em mais um programa Isa Stein, diretamente do canal ABC, canal 527 da Claro e através das plataformas digitais do canal ABC. O programa de hoje está especial e eu vou explicar por quê. Quando a gente tem fé de verdade, a gente, através de Deus, pode mover montanhas. Na verdade, eu acredito que não somos nós que movemos as montanhas. E sim, Deus está no comando das nossas montanhas. Mas para ficar melhor um pouco esse tema e conversar sobre fé, sobre Deus, nada melhor do que ele. O meu respeito e admiração por ele. Padre Fernando, seja bem-vindo, Padre. Eu que agradeço, né? Obrigado do convite, poder estar aqui hoje e conversar sobre essas coisas, né, de fé, de Deus. Pois é. Deixa eu começar o programa então já dando uma dica, porque ele foi convidado, o Padre Fernando foi convidado, diariamente você tem 3 entradas na emissora, é isso? 3 entradas aqui no canal ABC. E qual é o nome dessa entrada? Tem um nome esse programete. Com a fé do Padre Fernando. Com fé do Padre Fernando? Café do Padre Fernando, que é um trocadilho. Um trocadilho. Café. Isso. Adorei, Padre. Olha, eu vou ter que confessar. Com o padre a gente pode confessar, né, gente? Não publicamente. Não publicamente, depende do quê. Mas o que eu vou confessar, eu posso falar. Eu preciso confessar que quando eu te conheci, me chamou a atenção a forma como você... Eu chamo você ou senhor? Tanto faz. Padre a gente pode chamar como? Pode, você, senhor, padre, como quiser. Você, padre. Tá bom. Eu confesso que quando eu vi você na igreja, né, quando você estava ministrando a missa, você tem um dom, você tem um talento de tocar através das suas palavras o coração dos fiéis. Parabéns. Eu queria saber de onde vem esse dom, em que momento da tua vida você descobriu o seu dom, o seu talento para ser padre? A gente sempre entende que a fé e a vocação estão intimamente unidas e é um entendimento comum. E de fato é uma vocação. A gente não forja, né? Eu não forjo em mim mesmo a vocação. A vocação ela nasce realmente como um chamado, né? E na minha vida foi por volta dos 13 anos, quando eu tinha mais ou menos 13 anos que eu fui... Eu não sei se é um sentimento, mas uma coisa que me atraía para aquilo. Foi tocado. É um toque mesmo. E eu achava aquilo tudo, a vida de um padre muito bonita, a forma com que celebrava a missa me chamava muito a atenção. Eu sempre ia à igreja muito pequeno, mas eu era muito arteiro, assim, quando Como era toda pequeno. criança nessa idade, né? A maioria das crianças, quando vão à missa, elas são arteiras, né? Elas gostam de ficar passeando, brincando de carrinho. E eu não ficava dentro da igreja, eu corria para fora, eu entrava, depois eu corria para fora, depois eu entrava. E eu lembro, eu tenho cenas assim na minha mente quando eu era pequeno, que tinha um jardim fora, assim, na igreja, com aquelas plantas cheias de espinho, e volta e meia a gente corria por perto e procurava não se machucar, mas volta e meia alguém caía nos espinhos ali, né? Então eu me lembro dessas cenas assim, né? E aquilo tudo sempre me chamou muita atenção, e num retiro que eu fiz quando eu tinha 13 anos, né, foi que eu senti esse despertar, assim, um chamado muito mais forte para ser padre. E quando você falou para os seus pais, alguém da tua família seguiu esse mesmo caminho? Não, a gente não tem nenhum padre na família, assim, não. Nenhum padre. Mas quando eu comuniquei, na realidade eu lembro que eu falei pro meu pai quando tinha mais ou menos essa idade mesmo. Depois aquilo ficou um pouco adormecido, né? Na realidade eu nunca deixei de pensar, mas depois eu comecei a fazer um acompanhamento vocacional, quando estava mais ou menos com 17 para 18 anos, aí eu fiz um acompanhamento vocacional e depois realmente decidi ir para o seminário, né? Você lembra a primeira missa que você ministrou? Sim. Aonde foi? Primeira missa é uma marca... É um marco, né? É um marco e uma marca no coração assim que não passa. Foi na minha paróquia de origem, né? Que é em São Bernardo do Campo. Você é do ABC? Eu sou do ABC. Eu não sabia. Eu sou de São Bernardo. Que legal. Sou natural de São Bernardo e eu celebrei a missa lá nessa minha paróquia. E eu lembro que estava assim, um pouco nervoso, né, como ia ser. Cheguei de manhã, meus pais me levaram de carro e era um dia assim muito ensolarado, estava muito gostoso.
e celebrei a missa, no meio da missa errei, né? Não tinha... Faz parte, né? É errando que a gente aprende, né, gente? Eu me lembro porque tem uma coisa assim, a gente, no momento que faz a consagração, que eleva o cálice e a hóstia, né? A gente faz ajoelha, né? Faz uma genuflexão. E eu lembro que eu passei direto, assim, eu comecei a falar as palavras, passei direto. E tinha um padre que estava me auxiliando, né? Que inclusive foi o padre que acabou, nos momentos finais, quando eu já tinha decidido ir para o seminário, ele que acabou me segurando um pouco aqui na região, e eu acabei me tornando padre na região por causa dele. Qual o nome dele? Padre Beto. Padre Beto, fecha aqui. Hoje já é falecido. Mas vai ouvir lá do céu, né? Dá para ouvir do céu, né? Com a graça de Deus. Padre Beto, obrigada por ter mantido ele aqui no ABC. E aí você fez essa primeira missa, e muitas pessoas pensam que a vida de um padre, né, é somente fazer as missas. Quem não entende, eu queria que você contasse como é a rotina de um padre. Olha, não é só missa. Não. A gente tem muitas atividades, assim. Eu digo que nunca é fácil cuidar de um rebanho. Sim. Primeiro porque as pessoas verdadeiramente passam a ser a sua família, né? Verdade. Passam a ser as pessoas que você cuida. Antigamente o padre era conhecido como cura, uma pessoa que cuida, né? Tem a cura das almas, né? Então essa é a função primeira. Então primeiro tem as missas, tem atendimento de confissões, tem o atendimento em hospitais, os doentes, às vezes nas casas, os doentes que estão enfermos em casa, tem os cemitérios, as pessoas que faleceram, que você precisa dar uma atenção, tem aquelas pessoas que precisam de uma orientação, uma direção espiritual, né? Então essa é a vida, vamos dizer assim, do tratamento direto com o rebanho. Sim. Mas um padre também, ele cuida, a gente diz, dos bens temporais da igreja. Quer dizer, ele cuida de tudo aquilo que a igreja é. Tem que cuidar de pagar água, pagar luz, pagar o telefone. O padre também, então, é um administrador? É um administrador também. Ou então, seja, você descansa em que momento? Que momento? Da meia-noite às 4 da manhã. Né? Porque você tem missa diariamente às 7h30 da manhã, isso? Mesmo. Todo dia 7h30. Então. Tem as missas, todo dia tem missa 7h30 na paróquia, mesmo que eu não celebre a missa na paróquia, eu acabo celebrando a missa. Hoje você é responsável por qual paróquia? Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Santo André, no bairro Jardim. Aliás, vai ter agora, fiquei sabendo que vai ter a inauguração do bazar, é isso? Nós inauguramos um bazar. Já era um apelo grande, né? A gente tem um bazar ali, o bazar um pouco ele serve um pouco para manutenção da paróquia também, das obras da paróquia. A paróquia também está em uma fase de reconstrução, né? De readequação dos espaços, então ele serve um pouco para isso, e serve também um pouco para aquilo que são obras sociais da paróquia também, né? Sim. Padre, um detalhe importante, hoje em dia, com a facilidade das redes sociais, as pessoas muitas vezes postam frases de incentivo, palavras de fé, mas a palavra fé, né? Eu sempre digo que ela é uma palavra tão pequena, mas com um poder enorme. Sim. O que significa fé? Explica para mim, o que é ter fé? Olha, eu gostei dessa pergunta, sobretudo porque a palavra fé é uma palavra mal utilizada por alguns, bem utilizada por outros, mas no fundo não é a utilização dela. A fé, ela envolve diretamente um modo de vida, ela não envolve só um sentimento. Deixa eu explicar por quê. Primeiro que o sentimento a gente não tem poder. Eu não tenho poder para te dizer fica feliz, fica triste, né? Agora se alegra, agora, né? Sei lá, fica mais alto astral. Não tem como eu dizer isso. O sentimento você não tem poder sobre ele. Queira ou não queira, se eu ver uma situação na minha frente que me desafia, aquilo vai causar alguma coisa em mim, eu queira ou não queira. Vai gerar um sentimento. Vai gerar um sentimento. Sim. Às vezes eu vou ficar horrorizado, escandalizado, às vezes eu vou ficar apreensivo, às vezes eu vou ficar feliz. Não tem como. A fé, ela não está no âmbito do sentimento. A fé, ela está no âmbito da decisão. Então, o modo certo com que a gente deve entender a fé é sempre uma resposta. Quer dizer, Deus faz um apelo a mim. Ele faz um apelo como? Por meio da palavra,
por meio de tudo aquilo que ele coloca como situações na minha vida. E eu sou chamado a dar uma resposta. Sim. Mas uma resposta certa, não uma resposta errada. Então a fé, ela envolve um modo de viver. Entendi. E a gente nunca vai dar uma resposta de fé se eu estou acostumado a viver desordenadamente. Verdade. Né? Disse tudo. Outra coisa importante, que as pessoas falam assim, eu tenho que ver para crer, ou eu tenho que crer para ver. O que você me diz disso? Isso é pior ainda. É. Eu digo por quê? Porque assim, o Senhor Jesus, ele fala num diálogo que ele tem com Marta e Maria, quando morreu o irmão Lázaro. E o Senhor se desloca e vai encontrar Marta e Maria, lá no capítulo 11 do Evangelho de São João. E aí Marta fala para o Senhor assim, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. E o Senhor fala para ela, né? Marta, Marta, né? Tudo que pedires a Deus, né? Deus vai te ouvir, Deus vai te atender. Mas eu preciso te dizer, o teu irmão vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E Marta fica meio ressabiada, e aí o Senhor fala, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, como é que o Senhor poderia dizer, quem crê em mim vai viver? Então a fé não é uma questão de ver coisas. Sim. Não é? Então a gente tem que distinguir aquilo que está no âmbito sensível, palpável, daquilo que está numa outra dimensão. A dimensão espiritual não é tocada. A gente não toca a dimensão espiritual. Nós não vemos a dimensão espiritual. Então o crer está ligado a uma confiança. E eu só consigo confiar aquele que eu amo. Por isso que eu só posso crer realmente no Senhor a partir do momento que eu tenho um verdadeiro amor por Ele. Sim. Né? Então eu me sinto amado por Deus, eu o amo de verdade e eu confio naquilo que Ele fala. É uma confiança nas palavras. Sim. Então são coisas que eu não vou ver. Por isso que Jesus chama a atenção de Tomé no momento em que Tomé não acreditava no Senhor. Né? E ele fala para Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Verdade. Quer dizer, a fé ela transcende, ela vai além desse plano de sensível, de toque, de ver, de coisas desse nível. Né? Interessante isso. Muitas pessoas talvez estejam nos assistindo nesse momento, de qualquer lugar do mundo, estejam passando por problemas difíceis. E muitas vezes uma palavra como a sua pode mudar a vida dessa pessoa. Né? A função de um padre nesse momento é muito importante para poder direcionar essa pessoa, para que essa pessoa possa buscar através da fé, de Deus, da religião, um caminho certo. O que você diria para quem está nessa situação agora, que está nos acompanhando e que precisa ouvir essa palavra para que ela possa entrar num caminho certo, para que ela possa escolher? A minha mãe sempre dizia assim, você tem só 2 caminhos na vida, o certo e o errado. Então, o que você diria para essa pessoa que está agora, você que está nos assistindo nesse momento, que está precisando dessa palavra? Qual é a palavra, padre, que você dá para essa pessoa? Eu acho que a gente está num tempo em que as pessoas têm perdido a esperança. Elas têm desanimado muito, né? A gente encontra muita gente sem esperança, né? Muita gente que já não quer, às vezes, nem dar mais importância para a vida, coisas desse tipo. Então, a primeira coisa que eu diria é a gente não tem poder sobre todas as coisas e muito menos sobre o futuro. Sim. Por isso que, se tem uma coisa que cabe na nossa humanidade e que é uma situação humilde, é confiar em Deus. É confiar que o Senhor não mente, em primeiro lugar. Ele não é como os homens, que mentem, que voltam atrás, que dizem daqui a pouco diz que não aconteceu mais. Né? Deus não é um homem, não é um ser humano que vai fazer assim conosco. Então a primeira coisa é confiar na palavra dele. E a confiança que a gente tem na palavra do Senhor é que o Senhor promete, né, que não vai haver uma tristeza eterna, que não vai haver tribulação eterna, que não vai haver uma vida que não tem esperança, não tem uma raiz da esperança. Então a nossa esperança mesmo é Deus. Né? Aliás, tem uma passagem da Sagrada Escritura que fala exatamente isso. A nossa força, a nossa esperança está em Deus e não está em outra coisa. Então, quer dizer, é esperar realmente no Senhor. E não há tristeza que seja eterna, não há dor que seja eterna.
E quando alguém chega perto de você e diz assim, está passando por algum sofrimento e fala, ah, mas se Deus fosse bom, eu não estaria passando por isso. Então, olha, eu sempre digo uma coisa, nós crescemos e nos tornamos mais fortes sempre com as dificuldades. Verdade, na dor, né? A gente só se torna melhor na dor. Isso em tudo. Corporalmente, um atleta, ele se torna melhor com os sofrimentos do treino. Psiquicamente, a pessoa só se torna melhor quando ela tem os desafios e muitas vezes os sofrimentos também. Sim. E espiritualmente também. Espiritualmente a gente só cresce quando tem uma dificuldade. A gente tem que entender que a vida celestial, a vida eterna, é como um subir degraus. Chega um momento, o começo está fácil, mas chega um momento que começa a ficar cansado, as pernas se cansam, mas é necessário subir, porque o cansaço muitas vezes vai fazer com que aquilo se torne uma fortaleza na nossa vida. Vou pegar o seu gancho e depois eu quero ilustrar uma imagem que aconteceu o ano passado, foi o ano passado, né, Padre, na Aparecida do Norte? Foi. Gente, olhem essa cena. Maurício foi participar do show da Aparecida do Norte com o Daniel e eu estava lá. E aí eu fiquei sabendo que o padre estava chegando depois de 5 dias, é isso? 5 dias de caminhada. 5 dias de caminhada. Eu imaginei, falei, gente, esse padre vai chegar acabado. Coitado, ele não vai ter mais condições de ver o espetáculo. Vai ver o show, eu pensei. Eu juro, gente, eu pensei. Aí eu falei, ele vai chegar acabado. Meu Deus do céu. E aí eu estava lá na catedral, quando eu olho um sorriso iluminado, vendo de longe, olha, eu fico até arrepiada, vindo de longe. Gente, é sério. Olha essa imagem. Olha o padre chegando depois de 5 dias de caminhada, que não é fácil, né, padre? Não, não é. É muito difícil. Chegando em Aparecida do Norte. Tem como não acreditar em Deus? Tem como não acreditar naquilo que o Senhor tem para nós? Olha essa cena, gente. Olha isso. Meu padre veio a pé. Olha que bênção. Quantos dias vai chegar aqui? 5 dias. E olha a energia dele. Olha a força dele. Só Deus. Só Deus. Que honra, padre, te receber aqui. Meu Deus do céu. Que honra. Que honra. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Olha que bonito. Padre, de onde você tira forças para chegar com esse sorriso? Gente, é inacreditável. Olha, 5 dias de caminhada que não são fáceis. A gente normalmente sai da porta da paróquia e vai até Aparecida, caminhando 5 dias. Um dia 47 quilômetros, no outro dia 38, no outro dia 35, e assim vai até chegar na porta da Basílica. É muito cansativo. Mas acho que só o fato de você ver a casa da mãe, né? Porque a casa de Nossa Senhora é a casa da mãe. E a história de Nossa Senhora Aparecida é uma história tão magnífica, tão grandiosa. As pessoas muitas vezes não conhecem a história mesmo, né? De você saber que você vai chegar à casa da mãe, aquilo te dá uma força que você não tem mais. É verdade. Né? Aquilo revigora. A palavra certa é essa, é revigorante. Dava para sentir nos seus olhos que você estava revigorado quando você estava chegando naquele lugar. Disse Foi tudo, mesmo. disse tudo. Foi mesmo. Um outro detalhe importante. As pessoas hoje em dia, elas buscam o relacionamento, né, marido e mulher, e muitas pessoas falam assim, eu vou fazer um test drive e depois eu caso. E aí a pessoa acaba ficando, acaba morando junto, e aí dá certo. E aí, muitas vezes a pessoa, ela é católica, mas ela esquece de casar na igreja. Sim. O que você pensa em relação a isso? Bom, primeiro, eu acho que tem que, como a nossa conversa sempre foi direcionada para isso, é escutar a palavra do Senhor. A gente não pode ignorar aquilo que Jesus nos diz. Então a primeira coisa é, Jesus instituiu o casamento. O casamento não é meramente um acordo humano, e nem é um teste humano. E o casamento, ele não é feito sobre provas palpáveis, ele é feito sobre confiança. Verdade. A primeira troca. A primeira confiança é,
em Deus. Verdade. Segunda confiança é na pessoa que você vai conviver. Sim. Então, a coisa mais importante de um namoro é você conhecer o outro. Sim. As virtudes, a índole, o caráter. Porque você não vai casar com uma beleza exterior, você vai casar com o caráter da pessoa. Verdade. Você vai casar com as virtudes da pessoa. E é isso que vai sustentar ou não a vida É matrimonial. o pilar da relação, né? É. A confiança que você tem que ter no seu parceiro, na sua parceira. Né? E como Jesus instituiu o matrimônio, e eu não posso ignorar isso, o casamento, ele vem primeiro do que o relacionamento. Uhum. Então a primeira coisa é, eu caso, e depois eu vou coabitar. Certo. Casar que você diz é na igreja. Casar é casar na igreja. Bonitinho, véu e isso grinalda, mesmo. tudo certinho. É, diante do Senhor. É. Né? E vocês sabiam que foi o Padre Fernando que celebrou o meu casamento com o Maurício? Porque, olha, muitas vezes as pessoas veem, os artistas, veem as pessoas em casa e acham que a vida das pessoas é exato. Ah, isso daí deve ser... Não. Lindo. Gente, Padre Fernando falou para mim, ó, quer casar? Então faça direito. E foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Mais incríveis da minha vida. É uma experiência inexplicável, né? Sim. Eu não sei se eu posso dizer que é uma experiência, talvez eu esteja errada sim. na hora de falar. Não, Tá verdade. certo? É. Mas assim, é uma experiência inexplicável. Não o fato de você celebrar com uma festa, não é isso. É o ato de adentrar a casa do Pai com o homem ou a mulher da sua vida e perante Deus você firmar um compromisso, né? Foi uma sensação assim. Sim. Vou ilustrar para vocês aí imagens desse dia inesquecível que o Padre Fernando estava, que deu a bênção lá. Então, assim, às vezes a gente está no show, eu estou no show com o Maurício, eu encontro, recentemente a gente estava no Nordeste, e aí uma mulher falou para mim assim, eu sou casada, mas eu ainda não casei na igreja, mas eu quero casar igual você. Olha. Então eu penso, se nós, né, você quanto padre, eu quanto comunicadora, podemos, através do nosso exemplo, mostrar o caminho que nos deixa próximo de Deus, por que não, né, padre? Sim, é isso mesmo. Eu acho que a melhor coisa que a gente traz na vida é de verdade o exemplo. É. Assim como eu falava no começo da fé, né, que a fé é um modo de viver, e verdadeiramente, como é que a gente fala da fé? Sim. Não é falando acredita, né? Não é falando, olha, vai por aqui. É realmente um modo de vida, né? Sim. Você sabe que os santos no início da igreja, eles sempre tinham um modo de vida diferente que começou a atrair outras pessoas. É o testemunho, né? Sim. Ninguém se convence de verdade pelas palavras, a gente se convence pelo testemunho mesmo. Verdade. O bom testemunho é que arrasta realmente os corações. Né? Verdade. Verdade verdadeira essa. Um outro detalhe que eu queria trazer aqui no nosso bate-papo, eu já ouvi pessoas falarem assim para mim, Isa, eu sou católica, mas eu não gosto de ir à missa porque eu não entendo. Me dá sono, eu fico cansada, eu prefiro rezar em casa. Eu faço a minha oração em casa e tá tudo certo. É igual? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa também porque eu não posso ignorar o que o Senhor me diz. Primeiro que o terceiro mandamento é honrar o dia do Senhor, honrar o seu dia santo. Né? E eu não posso simplesmente ouvir isso do Senhor e deixar de encontrá-lo. Pense bem, se eu amo uma pessoa, por que eu não vou ver essa pessoa? Sim. Né? A pessoa poderia dizer, mas Deus está em todo lugar. Sim, Deus está em todo lugar, porém, de um modo muito especial e particular, Ele está na igreja. Né? Igreja que você diz é o local. É o local junto com o povo. Sim. Então é o os dia. Fiéis. Isso, o dia que eu, junto com os meus irmãos, vou dedicar o culto a Deus. Então, culto ao Senhor no dia que é dele. Né? Nada mais justo. Veja só, é a mesma coisa que falar assim, eu jogo futebol, mas nunca apareço no campo. Não, é isso. Ou eu, sei lá, né, sou cozinheiro, mas nunca peguei no fogo, nunca peguei numa panela. Né? Não vou na cozinha. Então é a mesma coisa. Sou apresentador, mas nunca apresentei um programa. Faz sentido, né? Ele falou de cozinha, gente, vou pegar a deixa dele. Ele me deu uma bronca, porque eu estava fazendo uma viagem. Não, vou falar. Aliás, dá uma olhada nesse vídeo.
Gente, esse é o padre fazendo a massa. Oremos pasta, é isso? É isso mesmo. É espetacular a massa dele, gente. Eu reconheço a maior divulgadora da massa do padre aqui na região. Já fiz gente levar para outro estado congelado, porque é sensacional. De onde veio esse talento também de saber cozinhar? E olha, não é qualquer coisa não, gente. É de primeiríssima linha. Eu primeiro aprendi a cozinhar com a minha mãe, né? Minha mãe que me ensinou a cozinhar. Ah. Também quando eu estava com 13 anos, olha só. Acho que 13 anos 13 foi anos quando aflorou muita coisa. É. Que bom que afloraram coisas boas, né? A minha mãe precisava, eu estava morando no interior nesse tempo, né? E minha mãe precisava ficar com a minha irmã porque ia ter nenê. E eu que tinha que ficar em casa, né? Cuidando, porque meu irmão trabalhava e tinha algumas coisas. E aí foi o tempo que minha mãe ensinou a cozinhar. Você vai fazer assim, vai fazer assado. Minha mãe ensinou o básico. Eu nunca mais perdi o gosto, assim, pelas coisas da cozinha, de cozinhar, de fazer alguma coisa. Então, sempre tive muito gosto. Depois, eu fui morar um tempo na Itália, né? Quando eu estava fazendo doutorado. Que lugar da Itália você morou? Morei em Nápoles. Nossa, morou mal, né? Nossa, olha, é o lugar da comida. Assim. Jura? É impressionante. E lá eu peguei muito apreço pela massa, né? Tanto a massa de panificação, que é pizza, pães, etc., como a massa mesmo, a massa recheada, massa seca. A massa da mama. A massa da mama. A verdadeira massa da mama. As massas, molhos. Então, peguei muito gosto por isso e de lá ficou. Então, falei, por que não? Que legal. Por que não começar a fazer massa, né, de uma maneira mais Agora, um detalhe. Que horas você consegue cozinhar, gente? Não me responde. Eu fico pensando, às vezes eu tô na missa, eu penso, gente, que horas que esse padre consegue fazer essa quantidade de massa? E vende muito, gente. Ó, vou deixar aqui o arroba, tem um arroba, né, da pasta. Vale a pena a gente experimentar. Sabe aquela... E detalhe, né? É muito rápido, porque já vem pronta, ele até facilita a nossa vida. Deus é tão bom que fez um padre que facilita a nossa vida para poder fazer uma comida aos domingos ou qualquer hora que você precisa. Porque em 2 minutos está pronto. A massa é maravilhosa. Qual é o arroba da massa? É arroba oremos com u pasta, tudo junto. Oremos pasta. Oremos pasta, gente. Experimenta. A minha preferida é a de costelinha com cebola caramelizada. Olha, tô salivando já aqui, gente. É bom, bom mesmo. Que legal, padre. Deu até fome agora. Deu até fome, né? Olha, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer do fundo do meu coração por cada palavra dita por você, para mim, a minha família, ao meu filho, que tanto te admira, a minha família toda. Desejar todo o sucesso do mundo para você, Obrigado. Com a sua palavra, com o seu talento, com o seu dom de tocar o coração dos outros através da palavra de Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tenho muito orgulho de ser sua fiel... como é que fala isso? Fiel? Mesmo. Sua fiel? Fiel. De ser sua fiel. Pronto, falado, resolvido. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Que Deus abençoe, viu? Abençoe você, tua família, Amém. todo o programa, aqueles Amém. que nos ouvem, Amém. né? Amém. Nos acompanham. Amém. Deus dê E uma volte bênção sempre, especial. porque ó, o meu cantinho da fé tá em tudo quanto é lugar aqui, gente. Aqui, ó, tudo quanto é lugar. Ele que abençoa tudo. Inclusive, foi ele que abençoou esse cenário antes da gente começar o nosso programa. Muito obrigada, Amém. Padre. Deus abençoe, viu? Amém. Bênção, Padre. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.